Você já se perguntou por que o cara gentil, atencioso, sempre disponível, acaba sozinho? Porque aquele que faz tudo certo, trata bem, respeita, demonstra afeto, é exatamente quem ela ignora. Enquanto o cara que mal responde mensagens, que é imprevisível, que não se curva, que mantém distância, é quem ela persegue. Maquiavel estudou poder por décadas e descobriu algo brutal que funciona em todas as relações humanas, inclusive nas amorosas. Ser bom não gera atração, gera desprezo. E hoje você vai entender por quê. O Príncipe e as Leis do Poder. Maquiavel escreveu O Príncipe há 500 anos. O livro não é sobre amor, é sobre poder. Mas todas as leis do poder se aplicam à atração, porque a atração não é sentimento, é dinâmica de poder. E a primeira lei de Maquiavel destrói tudo que te ensinaram sobre relacionamentos. Ele disse: é melhor ser temido do que amado. Não porque o medo seja bonito, mas porque o amor depende da vontade do outro. E a vontade muda. O medo depende de você. E isso cria algo que o amor nunca cria: respeito. Quando você é o cara bom, o cara gentil, o cara sempre disponível, você está tentando ser amado. Você acha que se fizer tudo certo, se tratar bem, se demonstrar que é confiável, ela vai te escolher. Mas o que realmente acontece? Ela te põe na categoria amigo, porque você não gerou o respeito. Você gerou conforto. E conforto não atrai ninguém. O cara que ela persegue não está tentando ser amado. Ele nem se importa se é amado. E é exatamente essa indiferença que cria o poder. Porque quando você não precisa de nada dela, ela sente que precisa provar algo para você. Quando você precisa dela, ela sente que você já está conquistado. E o que já está conquistado não precisa ser perseguido. A armadilha da bondade. Você foi ensinado que bondade é virtude, que ser gentil é certo, que respeitar é o caminho. E socialmente pode até ser, mas em dinâmicas de atração, bondade excessiva é lida como fraqueza. E fraqueza não atrai, repele. Por quê? Porque a atração é biológica antes de ser racional. E biologicamente, o que atrai não é quem cuida, é quem conquista. Não é quem está disponível, é quem é difícil de alcançar. Isso não é maldade, é estrutura. É como funciona há milhares de anos. Quando você é bom demais, gentil demais, atencioso demais, você se torna previsível. E previsibilidade mata a atração, porque não há desafio. Não há mistério, não há tensão. E sem tensão, não há química. Você vira seguro, confortável, previsível. E ninguém sente fogo por previsível. O cara que ela persegue é imprevisível. Ele responde quando quer, aparece quando decide. Não está sempre disponível. E cada vez que ele some, ela pergunta: onde ele está? Por que não respondeu? Será que está com outra? E essa incerteza cria obsessão. Enquanto você, sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre mostrando interesse, cria tédio. Maquiavel dizia: quem mostra todas as cartas perde o jogo. E você está mostrando todas. Está dizendo: eu te quero, estou aqui, faço o que você precisar. E ela lê isso não como amor, lê como falta de opção. Como se você estivesse com ela porque não tem outra. E ninguém quer ser a única opção de alguém que parece não ter opções. Poder é não precisar. A segunda lei de Maquiavel: nunca mostre dependência. Quem depende, obedece. Quem não depende, comanda. E em atração, quem menos precisa, tem mais poder. Você precisa dela, precisa da atenção dela, da validação dela, da presença dela. E ela sente isso.
Sente no jeito que você responde rápido demais, no jeito que você cancela seus planos pelos dela, no jeito que você sempre está disponível. E quando ela sente que você precisa, ela relaxa, porque sabe que você não vai a lugar nenhum. O cara que ela persegue não precisa, ele tem vida própria, tem objetivos próprios, tem outras opções, reais ou percebidas, e ela nunca tem certeza se ele vai ficar. Essa incerteza cria urgência, cria o medo de perder, e o medo de perder é o que mantém alguém investindo. Maquiavel entendia algo brutal. As pessoas só valorizam o que podem perder. Quando você está sempre lá, sempre disponível, sempre garantido, não há o que valorizar, porque não há risco de perda. Você é dado como certo, e o que é dado como certo é negligenciado. E isso não significa ser cruel. Significa ter vida própria. Significa que sua existência não gira em torno dela, que você tem propósito, objetivos, coisas importantes que competem pela sua atenção, e que ela precisa merecer seu tempo, não apenas recebê-lo automaticamente. O homem que se curva perde o respeito. Maquiavel tinha outra regra: nunca peça o que você pode tomar, e nunca se curve quando pode se manter firme. Porque toda vez que você se curva, você perde um pedaço de respeito. E respeito perdido nunca volta completamente. Você se curva constantemente. Ela cancela planos? Você diz, tudo bem. Ela te trata mal? Você engole. Ela te ignora? Você espera. Ela estabelece as regras e você aceita todas. Porque você acha que sendo compreensivo, sendo paciente, sendo flexível, você está mostrando que é um bom homem. Mas o que você realmente está mostrando? Que você aceita qualquer tratamento, que seu tempo não tem valor, que sua dignidade é negociável. O cara que ela persegue não aceita. Ela cancela, ele segue com os planos dele. Ela trata mal, ele some. Ela ignora, ele ignora de volta. Não por vingança, mas porque ele tem padrões. E ela sente isso. Sente que ele não precisa dela o suficiente para aceitar desrespeito. E isso, paradoxalmente, faz ela querer respeitar. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser amado e temido. Mas se tiver que escolher, escolha ser temido. Porque o amor é volátil. Muda com humor, com circunstância, com opção melhor. Mas o respeito, quando estabelecido através de firmeza, permanece. E em atração, respeito é mais poderoso que afeto. Quando você se mantém firme nos seus limites, quando você não aceita menos do que merece, quando você está disposto a andar se não for tratado bem, você estabelece algo raro: respeito. E respeito é a base de qualquer atração real. Sem ele, pode haver afeto, pode haver amizade, mas não há desejo. A ilusão do homem bom. Existe uma ilusão moderna, a de que ser bom é suficiente, que se você for gentil, respeitoso, atencioso, ela vai te escolher. Que mulheres querem homens bons, mas Maquiavel mostra a verdade. Ninguém quer o bom, querem o forte. E se o forte for bom, ótimo, mas se tiverem que escolher, escolhem o forte. Você está tentando ser escolhido pela bondade e está sendo rejeitado justamente por isso. Porque bondade sem força é fraqueza disfarçada. É o cara que é gentil porque não consegue ser outra coisa. É o cara que respeita porque tem medo de confronto. É o cara que está sempre disponível porque não tem nada melhor para fazer. A bondade que atrai não vem de fraqueza, vem de escolha. É o homem que poderia ser duro, mas escolhe ser gentil. Que poderia te ignorar, mas escolhe responder. Que poderia estar com outras, mas escolhe estar com você. A diferença é sutil, mas crucial. Um é bondade por falta de opção. Outro é bondade por excesso de poder. O cara que ela persegue não é necessariamente cruel, mas ele tem opções, tem força, tem firmeza. E quando ele é gentil, ela sente que é escolha, não necessidade. E escolha tem valor. Necessidade não tem. Escassez cria valor. Maquiavel entendia economia de poder. O que é raro é valioso, o que é abundante é descartável. E você se tornou abundante, sempre disponível, sempre respondendo, sempre lá.
E abundância não gera desejo, gera indiferença. O cara que ela persegue é escasso. Não está sempre disponível, não responde sempre, não está sempre lá. E cada aparição dele se torna evento. Cada mensagem dele se torna importante, porque é rara. E raridade cria valor. Você precisa entender algo brutal. Sua atenção constante não mostra quanto você se importa. Mostra quanto você não tem mais nada. Mostra que ela é a sua única opção, seu único foco, seu único fonte de validação. E isso não é atraente, é sufocante. Quando você cria escassez, quando você tem vida própria, quando a sua atenção precisa ser conquistada, não dada automaticamente, você cria valor. Não porque está manipulando, mas porque genuinamente tem outras prioridades, tem objetivos, tem projetos, tem vida que não gira em torno dela. E isso força ela a competir pela sua atenção. E competição cria investimento. O erro fatal: mostrar carência. Maquiavel tinha uma regra de ouro: nunca mostre fraqueza, porque fraqueza é explorada, não amparada. E carência é a maior fraqueza que você pode mostrar em atração. Você mostra carência constantemente, no jeito que você busca validação, no jeito que você precisa saber onde ela está, no jeito que se preocupa quando ela demora a responder, no jeito que sua felicidade depende da atenção dela. E ela sente tudo isso, e cada vez que sente, perde um pouco mais de atração. Por quê? Porque carência comunica uma mensagem clara. Você não é suficiente para si mesmo. Você precisa dela para se sentir completo. E ninguém quer ser responsável por completar outra pessoa. É um peso, é uma pressão, é uma função de terapeuta, não de parceira. O cara que ela persegue não mostra carência, não porque não tenha, mas porque tem controle sobre ela. Ele não precisa validação constante, não precisa saber onde ela está toda hora, não muda de humor baseado nas respostas dela. Ele está bem consigo mesmo. E essa autossuficiência é magnética, porque sugere que estar com ele é privilégio, não necessidade. A atração é sobre poder, não sobre amor. Aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. Atração não é sobre quem ama mais, é sobre quem precisa menos. Não é sobre quem trata melhor, é sobre quem mantém mais poder. Não é sobre quem é mais bom, é sobre quem é mais forte. Maquiavel não estava escrevendo sobre relacionamentos, mas todas as leis de poder se aplicam, porque relacionamentos são, querendo ou não, dinâmicas de poder. E quem não entende poder, perde o jogo. Você perdeu o poder. Perdeu no momento que mostrou que precisa mais do que ela. Perdeu no momento em que ficou sempre disponível. Perdeu no momento em que aceitou qualquer tratamento. Perdeu no momento em que sua vida passou a girar em torno dela. E quando você perde poder, você perde atração. O cara que ela persegue manteve o poder. Manteve porque não precisa, porque tem vida própria, porque estabelece limites, porque não aceita ser tratado mal, porque está disposto a andar se não for respeitado, que não tem medo de perder porque sabe seu valor, e por saber seu valor, não mendiga atenção. É o homem que é gentil por escolha, não por medo, que respeita porque quer, não porque precisa, que está presente porque decide, não porque não tem opção. A diferença está na raiz. Um age por abundância, outro age por escassez. Maquiavel diria: seja o príncipe, não o servo. O príncipe pode escolher ser generoso, mas todos sabem que é escolha. O servo é generoso porque não tem alternativa. E escolha tem valor, obrigação não tem. Bondade não gera desprezo porque bondade é ruim. Gera desprezo porque bondade sem força é fraqueza. E fraqueza, em dinâmicas de atração, é repelente. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser forte. Você não precisa ser distante, mas precisa ter vida própria. Você não precisa ser frio, mas precisa ter limites.
Maquiavel passou a vida estudando poder e descobriu que poder não é sobre dominar outros, é sobre não ser dominado. Não é sobre controlar, é sobre não ser controlado. Não é sobre manipular, é sobre não ser manipulado. E em atração, quem tem poder não é quem conquista todos. É quem não precisa conquistar ninguém para se sentir inteiro. Não é quem consegue qualquer um. É quem escolhe com quem quer estar. Não é quem está sempre disponível. É quem faz sua presença ser desejada porque é escassa. Schopenhauer mostrou que somos escravos das necessidades. Jung mostrou que somos escravos das negações. Sartre mostrou que somos escravos da liberdade. Camus mostrou que não há sentido. E Maquiavel mostra que em todas essas condições, uma coisa permanece: poder importa. E quem não entende poder, sofre as consequências.